Fala pessoal, aqui é o Juvenal e hoje eu vou explicar sobre esse mito do ciclo de 4 anos e eu vou provar para vocês que esse ciclo nunca existiu. Porque, primeiro ponto, o que move o mercado não é o halving, e sim a liquidez. A liquidez que é um motor que movimenta o mercado. Isso que faz com que o mercado suba. Porém, todos os outros ciclos sempre aconteceu da gente ter um ciclo de liquidez junto e após o halving, o que sempre enganou o mercado, fez o mercado entender que ele estava se movimentando sempre pela data, pelo ciclo e não, de fato, pela liquidez, que é o que aconteceu. Se a gente voltar aí para o ciclo passado e entender o que aconteceu antes daquela grande alta, que é o ciclo que todo mundo está mais próximo e tem mais afinidade com esse ciclo que os anteriores, muita gente não viveu. No ciclo passado, o que aconteceu? A gente teve ali a pandemia, o que puxou o mercado para baixo de uma forma muito abrupta, colocou o mercado em uma recessão. O que os Estados Unidos fez? Ligou a máquina de dinheiro, injetou trilhões na economia, deu um monte de auxílio para as pessoas, criou um fluxo gigantesco de dólares entrando na economia e esse dinheiro novo criou aí uma alta gigantesca e exponencial. Então, o que aconteceu? Depois dessa alta, o mercado começou a virar para uma queda gigantesca e entrar em bear market quando essa liquidez começou a se secar, o mercado começou a virar aí para o mercado de baixa, tá? Começou a entrar o QT, começou a aumentar os juros e aí o mercado virou. Mas por que o nosso cenário agora é completamente diferente de 2022? Vamos entender 2022, o que aconteceu? A gente estava ali com as Big Techs com um desaceleramento forte, tá? Todas as empresas como a Meta, a Nvidia, a Amazon, a Netflix já estavam desacelerando, elas vinham de dezenas de % positivo para balanço já negativo em questão de poucos trimestres. E o Fed já estava começando aí uma política de subir os juros, então estava tudo em alta histórica, com uma desaceleração, juros altos, pronto, a gente tinha aí a receita perfeita para o desastre. Por que o cenário é completamente diferente agora? As empresas elas estão em tendência de alta. A Nvidia pode ter uma pequena desaceleração aí, mas tudo ainda anda muito forte. O cenário está completamente estável, completamente diferente. A gente não está mais brigando com o Fed. O Fed provavelmente deve continuar reduzindo juros até 2026. Vai ter também os cheques do Trump, que devem entrar de $2.000 aí no começo do ano que vem ou até meio do ano que vem, que isso é um estímulo grande para a economia. E o mais importante, a gente está virando agora do QT, que é a redução de capital do mercado, para o QE, muito provavelmente em breve, que é aí a porta aberta para a liquidez entrar no mercado. Então, dia 1º de dezembro, o QT já entra e num futuro próximo a gente pode ver aí já o QE iniciando. Então, basicamente, a gente está aí com um cenário completamente diferente do que a gente tinha em 2022. Claro, a queda pode continuar? Ela ainda pode continuar, a gente ainda pode ter um processo aí de desalavancagem, mas o mercado já está bem limpo. Se a gente vê, as altcoins já estão completamente dizimadas. Vamos olhar no gráfico aqui, que eu quero mostrar para vocês na prática o que aconteceu. Se a gente voltar aqui para o ciclo passado, onde a gente vê aqui aquela queda gigante no semanal, que foi a queda da pandemia, que foi aonde ligaram a impressora para poder resgatar o mercado. Logo em seguida, o que a gente vê? Uma alta gigantesca e parabólica do mercado, só tendo ali o fim no final do ano. Tá? Quando a gente começa a ver no final do ano, quando o mercado começou a virar ali para o QT, quando eles começaram a parar a impressão de dinheiro e começaram a já se falar de aumento de juros para o próximo ano, tudo, e o mercado já começou a se adiantar e começou a rotacionar esses lucros e o mercado começou a cair. Aí sim a gente perdeu a famosa média de 50 no semanal, o mercado voltou para retestar e o mercado afundou, achando a mínima histórica ali. Quando a gente vem para o período atual aqui, a gente consegue ver que o mercado subiu, tudo, agora a gente está perdendo a média de 50 no semanal, que é essa média importante que levou o bear market no ciclo passado, só que o cenário é completamente diferente. Naquele cenário a gente perdeu a média porque a gente estava entrando num período de redução de liquidez. Agora a gente está caindo, perdendo essa média, só que a gente está entrando num período de aumento de liquidez. Então a circunstância é completamente diferente.
Claro, como eu disse, a queda pode continuar. Porém, o cenário de curto, médio prazo, ele é completamente diferente do que o cenário que a gente tinha ali em 2022. Então, a questão é, ninguém sabe exatamente quando a liquidez vai bater no mercado, quando essa liquidez vai começar a ter impacto e vai reverter o mercado. Mas a gente sabe, a gente tem sinais de que isso está próximo. A gente já tem sinais, indícios de que isso vai acontecer bem próximo. Então, assim, a queda pode continuar, mas o ciclo não acaba sem liquidez, e a liquidez ela não entrou. Então, sem a liquidez entrar, não tem como terminar um ciclo. Quem analisa só data e indicador de linha são indicadores, vamos dizer, amadores, porque a gente tem que ver todo o contexto macro e entender a circunstância para cada momento. Olhar só isso é muito amador. Então, quando a gente vê a circunstância que a gente tem agora, ela é completamente diferente. A regra do mercado é: o fluxo de dinheiro entra, o mercado sobe. O fluxo sai, o mercado cai. Todo o resto, todas as linhas, todos os gráficos, tudo que a gente tem é só referência. Quem manda no fluxo do mercado é a liquidez. Bom, se você quiser continuar tendo análises como essa, sem hype, sem sensacionalismo, continue acompanhando o canal que eu vou manter atualizando vocês.